Michael, why is it, do you think, that you're able to cross over when so many others aren't able to, from R&B to pop? I mean, it's like a natural for you. You have something within your records that everybody just loves. Boy, I couldn't say. I just created it, and I'm honored that the public enjoy what I do. It's calm. Where do you think the gift came from? God. Você já se perguntou o motivo que explica o Michael Jackson continuar sendo o cantor mais famoso do mundo? Mesmo anos depois da sua partida, ele continua batendo recordes anualmente com as suas músicas. Sendo Thriller o álbum mais vendido da história e artista nenhum ultrapassou o Michael. Se você é fã assim como eu, depois que saiu o filme do Michael, cara, eu fiquei loucamente pesquisando sobre a vida dele e eu comecei a devorar novamente a vida do Michael e teve várias coisas que eu não sabia que eu descobri. Eu comecei a me perguntar o motivo pelo qual o Michael Jackson continua sendo o maior artista do mundo. Tem muita gente, muito fã, que vai falar: ele é o artista mais talentoso do mundo, ninguém cantava como ele, ninguém dançava como ele. Tudo bem, eu concordo. O cara é uma lenda. Praticamente todos os artistas que a gente conhece, né, hoje, que são muito grandes, se inspiraram no Michael. Mas não fica martelando na sua mente o que explica isso? Claro que sempre existem várias teorias da conspiração, inclusive tem vários outros artistas que a gente sabe que a gente desconfia, na real, que eles são famosos porque tem pacto com uma força maior, vulgo demônio. É você, Satanás. Mas a ideia aqui desse vídeo é um pouquinho mais além. Eu comecei a perceber uma coisa muito curiosa que eu nunca tinha notado antes. Quando a gente assiste o filme, vê documentários, vê várias coisas, você começa a perceber um padrão no Michael que eu acredito que é além do talento. Porque assim, eu concordo que muita gente tem o sucesso que tem, muitos artistas e pessoas bem-sucedidas, empresários, sei lá. A pessoa tem sucesso porque ela é muito boa naquilo. Mas você concorda que uma pessoa que tem muito sucesso, que ela fica muito famosa, não é só por conta do talento? Tipo, é o talento, mas você sempre fica aquela pulga atrás da orelha de, cara, tem alguma coisa além, não é só isso. E eu comecei a perceber esse padrão no Michael, que ele era um cara meio fissurado em perfeição, e muita gente talvez aí pode falar que ele era assim por conta do pai, porque o pai cobrava muito dele, e sim, eu concordo, tem um ponto de padrão lá da infância, traumático, que gerou isso nele, de sempre cobrar a perfeição. Só que o Michael, quando ele se desvincula do Jackson 5 ou The Jackson e começa na carreira solo, no filme até tem uma parte que ele fala isso: eu quero trazer algo meu, eu quero trazer uma coisa única minha, eu quero trabalhar com o que eu amo, eu quero mostrar a minha essência. É aí que mostra. A verdade, na minha opinião, é que ele tinha duas coisas fundamentais que explicam o sucesso dele. Primeira, amor. Eu já ouvi muita gente falando assim: você vai ter sucesso quando você for obcecado por algo. E eu já vi muita gente falando que o Michael era obcecado. Eu não acho que é obsessão, porque quando você é obcecado, você começa até mesmo passar por cima de outras pessoas, por cima de você, pra você conquistar, pra você ter o que você quer. E isso significa que às vezes você vai ter que pisar nas pessoas. E o Michael, a gente sabe que não era essa pessoa. Ele era um cara gentil, ele era um cara doce, amável. Ele não tinha essa personalidade. Logo, o que explica é o amor. Cara, ele tinha tanto amor, eu não acho que é paixão, porque a paixão, ela passa. É amor, sabe aquilo que arde dentro de você? E a segunda coisa que eu acredito que o Michael tinha, ele se divertia fazendo o que ele amava. Ele tinha diversão. Ele amava tanto, ele se divertia no processo, ele dava risada, era uma coisa gostosa, a ponto de talvez ele ficava horas ali estudando, horas treinando, ele não via a hora passar. Há relatos também onde contam que o Michael tava dormindo, ele acordava 3 horas da madrugada, tipo, do nada, e vinha uma ideia e ele corria pro estúdio e falava: cara, eu preciso gravar isso. E, tipo, ele poderia deixar pra depois. Só que eu acredito que ele tinha tanto amor, prazer, aquilo era divertido pra ele, não era só trabalho. Tanto é que a gente vê 2 Michaels, né? Um quando tá fora dos palcos, que é um cara tímido, retraído, e o outro que tá nos palcos sendo ele mesmo e mostrando uma potência, parece que ele tá respirando, vivendo aquilo. E eu acredito muito nisso. Eu comecei a pesquisar muitos outros artistas, assim, artista grande, artista lendário que fez história. A gente começa a perceber isso no padrão desses caras, até inclusive saiu um documentário do Paulinho da Costa,
na Netflix, você pode pesquisar um pouquinho depois, e eu recomendo que você assista. Ele é percussionista, inclusive ele tá em várias grandes faixas do Michael, como Thriller mesmo. Ele faz a percussão e ele fez a percussão de vários outros grandes hits, tipo Hotel California, por exemplo. Música do Red Hot Chili Peppers, Bob Dylan, enfim, o cara tá em todas. E se você for ver o Paulinho ali na percussão, assiste o documentário, você vai perceber que ele é um cara cheio de gás, ele tá sempre sorrindo, parece que ele tá se divertindo, que aquilo ali pra ele não é só trabalho. É a vida dele, sacou? Então, eu vejo que o Michael, ele colocou tanto gás que automaticamente você tende a se esforçar mais, você tende a dar o melhor de si. Só que tem vários artistas aí que a gente conhece que fizeram muito sucesso e de repente o cara sumiu. Como é que uma pessoa some? Por exemplo, tem uma pessoa que eu gostava muito na minha adolescência, que era a Kesha. E onde tá a Kesha, cara? Claro que tem vários relatos aí que talvez ela foi apagada de propósito por não aceitar algumas coisas no meio da indústria. Só que como que uma artista, de repente, some? Tipo assim, a música dela era um fenômeno e do nada não é mais. Não é tanta gente que escuta. E Michael, 2026, vai passar 2026, vai chegar 2027 e o cara vai continuar batendo recorde. Você não acha que tem uma força maior? Que é algo que não é explicado? Eu acredito que o amor, a Bíblia mesmo fala isso, né? E o amor, ele supera tudo. O amor passa gerações, transcende, é transcendental. Então eu acredito muito que o que explica o sucesso do Michael é o amor, é a diversão, o fato que ele amava o que ele estava fazendo, ele estava se divertindo. E por consequência, ele tinha várias atitudes que eu acredito que até a mente subconsciente dele, por ter tanto amor e paixão, ele procurava resposta e a mente dava respostas a ele, como, por exemplo, afirmações que ele fazia, que ele era bonito, que ele era lindo, que ele era o artista mais famoso do mundo, que ele teria o disco mais vendido do mundo, e teve. Então, reflete nisso. E eu acho que é por isso que o Michael, passa ano, ele continua apaixonante, continua sendo um cara que a gente ama, né? Porque ele tem essa personalidade, a gente vê o amor, não é o dinheiro, sabe? Ele não tava fazendo pela grana, nossa, eu quero ostentar igual um monte de gente faz hoje em dia, eu quero ter muito dinheiro, eu quero viver uma vida de luxo. Tá, ele vivia uma vida de luxo, mas era mais que isso, sabe? O que movia ele não era o dinheiro, era o amor. Você já tinha pensado nisso? O que você acha desse pensamento? O que você acha? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber também o que você acha, a sua opinião. Vamos conversar sempre mais sobre o rei do pop. E me conta aqui o que você acha nos comentários, eu vou adorar saber. E se inscreve aí no canal pra me dar esse help. Um beijo, até a próxima!